Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora SA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Santos. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, eu sou o diretor-presidente de Relações com Investidores da Viver e tenho experiência de mais de 38 anos em gestão de empresas do setor imobiliário. Assumi a administração da Viver por acreditar no potencial da companhia e na sua capacidade de se recuperar. Eu me proponho a fortalecer a governança, recuperar a saúde financeira, resgatar a confiança de todos os investidores. Quero ser transparente, disciplinado e muito próximo de vocês, acionistas da companhia. Esta é nossa apresentação pública de resultados do primeiro trimestre de 2025, que tem como objetivo compartilhar de forma transparente a evolução da companhia, seus números e as perspectivas para os próximos períodos. Quero agradecer pela paciência e confiança de vocês durante este período de ajustes. O tempo adicional que a companhia utilizou para apresentar os números do primeiro trimestre de 2025 foi essencial diante do cenário de transição e da contratação de uma nova auditoria independente, a BDO, que é uma das maiores e mais respeitadas firmas de auditoria. Isso reflete o nosso cuidado, compromisso em garantir dados auditados e consistentes ao mercado. Hoje, os principais pontos que abordaremos no nosso encontro serão a mensagem nossa da administração, os destaques, as principais conquistas desse primeiro trimestre de 2025, o desempenho operacional da companhia, numa análise um pouco mais detalhada da empresa, o desempenho econômico e financeiro e os resultados nesse período. E, por fim, fecharemos com um Q&A para quem eventualmente tiver alguma dúvida a respeito da apresentação. Mais do que a divulgação dos nossos números, esse momento, para mim, principalmente, ele é muito marcante, né? Porque ele marca o início de uma nova fase da companhia. Esta etapa, ela é marcada por eficiência, transparência absoluta, proximidade e disciplina na condução de todos os nossos negócios. Como marco da transparência e integridade, nós tivemos a contratação da BDO, que eu já citei aqui como uma das melhores e mais respeitadas empresas de auditoria do país e do mundo. A nova gestão ela é muito mais ágil, a gente tem procurado deixar todos os processos mais ágeis, muito mais acessíveis e muito mais transparente com todo o time dentro da empresa e com os investidores. Uma consolidação de um ambiente de solidez e de muita confiança, não só para os investidores, mas para todos os stakeholders. A Viver encontra-se preparada para avançar em um novo ciclo de crescimento sólido, responsável e extremamente sustentável, pautado pela disciplina financeira, eficiência operacional e uma busca contínua por novas oportunidades na indústria imobiliária, mas que façam sentido financeiro para a companhia. Eu gostaria de destacar 5 itens que são muito importantes e chamam a atenção dessa divulgação de resultado. O primeiro deles é a redução do endividamento, uma baixa de 30,7% do endividamento total da companhia em relação ao primeiro trimestre de 2024, passando para 21 milhões no primeiro trimestre de 2025. Crescimento de caixa. A conta de caixa
totalizou 17 milhões no primeiro trimestre de 2025, representando um avanço de 111,7% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A evolução do resultado. Prejuízo líquido de 4,9 milhões no primeiro trimestre de 2025, com uma redução de 74% em comparação aos 19 milhões do mesmo período do ano anterior. Otimização e eficiência operacional. As despesas gerais e administrativas, ou SG&A, de 5 milhões no primeiro trimestre de 2025, representando um corte de custos de 30% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Vendas contratadas. Vendas líquidas de 9,7 milhões no primeiro trimestre de 2025, representando um aumento de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Então nós temos esses três empreendimentos, né? O Nova Fama, o Domo, que a gente já liquidou, é um empreendimento de referência na região, e o Station, que nós estamos agora numa fase final de obra com uma perspectiva muito boa de repasse por início do ano que vem. Sobre vendas líquidas, o trimestre encerrou com 9,7 milhões de reais. Observamos uma redução nas vendas contratadas em relação ao trimestre anterior. Essa variação se deve principalmente ao ciclo natural de vendas do Domo Home Resort, que já havia comercializado praticamente 100% das suas unidades nos trimestres anteriores. Falando sobre vendas contratadas por segmento e região, nós focamos 98% dos empreendimentos dentro do segmento médio, sendo que 95% dos empreendimentos estão focados na Grande São Paulo, o que otimiza muito a nossa atuação. Falando sobre o nosso estoque, nós temos 83% do estoque focado no médio padrão, sendo que 75% ainda em obras. Falando sobre o nosso Land Bank, o valor de book do nosso Land Bank é de 96,3 milhões, sendo que o valor de avaliação é de 141,2 milhões de reais, sendo ainda que 82% focado na Grande São Paulo. Vamos falar agora do nosso desempenho econômico e financeiro da companhia. Sobre a receita operacional líquida, nós encerramos o primeiro trimestre de 2025 com 10,2 milhões de reais. Essa receita foi impactada pela dinâmica de reconhecimento de receitas, com parte ainda a apropriar ao longo da evolução das obras do Station Vila Madalena, bem como que os trimestres anteriores foram marcados pelo início da contabilização do acumulado das vendas das unidades do Domo Home Resort. Nós encerramos o primeiro trimestre de 2025 com 20,7% de margem apropriada. Lembramos que o reconhecimento da nossa receita é realizado conforme a evolução das obras e atualmente temos apenas o Station Vila Madalena em construção. Falando de gestão de carteira e repasse, nós encerramos o primeiro trimestre de 2025 com 12,1 milhões de receita. O processo de repasse dos financiamentos dos clientes para os bancos continua sendo o foco da companhia, devido à sua relevância para o fluxo de caixa. Podemos observar uma redução desses recursos em decorrência da finalização do ciclo do Nova Fama, em Goiânia, e da aproximação da finalização dos repasses do Domo Home Resort. Falando sobre despesas gerais e administrativas, a companhia vem buscando a otimização de todos os processos e pessoas dentro desse período e conseguiu uma diminuição de praticamente 30% do seu custo operacional, chegando no final do primeiro trimestre de 2025 com 5 milhões de reais. Passando sobre a nossa demonstração de resultados deste período, nós tivemos uma redução de 74% do prejuízo em relação ao primeiro trimestre de 2024, passando de 19,1 milhões para apenas 4,9 milhões no primeiro trimestre de 2025. Em relação ao balanço patrimonial, mantivemos o nosso foco na preservação de caixa. No final de março, os recursos eram 111% superiores ao do mesmo período do ano passado. Falando sobre a evolução do nosso endividamento, nós tivemos uma redução de 30,7% comparados ao mesmo período do ano passado, atingindo 21,2 milhões. O endividamento da companhia é extremamente controlado e segue em contínua redução. Atualmente, decorre apenas do CRI emitido para o desenvolvimento do Station Vila Madalena. Concluímos a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, um trimestre de transição
marcado por disciplina e fortalecimento da estrutura financeira. Agradecemos novamente a compreensão e confiança de todos os nossos acionistas neste momento. Seguiremos comprometidos em transformar a companhia em uma empresa mais sólida e transparente e avaliando as melhores oportunidades do setor imobiliário com foco na geração de valor sustentável a todos os nossos stakeholders. Estamos otimistas em relação à capacidade da geração de resultados da Viver. Agradeço a atenção de todos e convido agora para a sessão de perguntas e respostas. Queria lembrar ainda que a área de relações com investidores está à disposição para eventuais dúvidas dos nossos acionistas ou do mercado em geral. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, peço aos senhores para que escreva na opção de chat. Por favor, aguardem enquanto estamos coletando as perguntas. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que, para fazer uma pergunta, por favor, escrever na opção de chat. Agora pode, agradece. Vamos lá? Vamos pegando aqui. Muito obrigado a todos pela paciência, pela predisposição. Vou tentar, tem bastante pergunta aqui. Vou tentar responder e ser bem breve na maioria do possível para atender a todos. Aqueles que não forem atendidos, eu peço a gentileza de acessar o nosso canal de relacionamento com o investidor. A gente vai ter um maior prazer em ter acesso, dar acesso a todas as informações que eventualmente não serão respondidas aqui. Jovito Skuken, eu não sei se eu falo bem o seu nome, se está certo aí a minha pronúncia, mas obrigado pela pergunta. Você colocou, levando em consideração que a empresa do ramo de construção civil, quando que novos empreendimentos serão lançados, uma vez que apenas um único prédio está em andamento por uma construtora listada na B3? Jovito, acho que você conhece um pouco do setor imobiliário, né? A gente trabalha com ciclos, né? O que reflete esse quadro de lançamentos da empresa, além do setor, né? Do segmento nosso específico, todos os incorporadores grandes e médios aí têm tirado um pouco de pé, mas ele reflete, na verdade, o que foi plantado há 2 ou 3 anos atrás, né? Então, este tamanho de lançamento, na verdade, tem muito a ver com o que foi plantado lá atrás, né? E a nossa expectativa é uma outra expectativa daqui para frente, né? Essa minha entrada, eu quis ter muita segurança de que todos os números, todos os ativos e todos os negócios que estavam sendo avaliados tivessem dentro de um contexto de margem, dentro do contexto de segurança jurídica e operacional, antes de a gente falar de qualquer tipo de lançamento. Acho que a empresa está bem preparada para iniciar 2026 num outro cenário. Respondendo o Edson Bittencourt Silva, muito obrigado pela sua colocação aqui, Edson. Vamos lá, você coloca, Rogério, qual é o plano estratégico de negócios na sua gestão? Né? A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na companhia foi isso que eu acabei de colocar, eu quis saber de todos os números. A primeira coisa foi, então, segurar todos os pagamentos, eu quis saber todos os contratos, como estavam sendo feitos, em que condições foram feitas, quais as garantias que a empresa tinha. Eu não liberei nada, isso deu uma série de desconforto natural para um monte de gente. E depois agora disso, tudo limpo, todos esses processos limpos, reavaliados, a gente começou a olhar negócio especificamente, né? Eu tenho uma escola muito grande de outras grandes companhias aí pela qual eu vivenciei e a gente está focando muito em negócios próximos de São Paulo, né? Eu não posso dar ainda detalhes porque isso pode configurar guidance, mas a gente já tem muita coisa em avaliação aqui e só vai fazer sentido para nós se esses novos negócios estiverem dentro de uma matrix que a gente estabeleceu aqui de margem e segurança e fundamentalmente geração e contenção de caixa, tá certo? Eu acho que a Viver ela tem uma excelente oportunidade. Hoje a gente está no mercado extremamente bifurcado, né, no país.
basicamente o mercado econômico e o de alto luxo, e a Viver ela tem um histórico bem considerável entre as duas pontas, né? No alto luxo, com uma marca anterior que a companhia tinha, e nessa agora, no segmento de Minha Casa Minha Vida, o econômico, que a Viver já tem um currículo aí de alguns anos. Próxima pergunta, Rodrigo Risolha. É isso? Quando o Station Vila Madalena será entregue? Obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Uma das minhas questões, quando eu entrei também na empresa, foi entender, né, como que estavam aí o andamento de todas as obras, porque isso é crítico, não só aquelas que estavam ainda em obras, e a gente também está fazendo um trabalho muito sério com relação às obras que já foram entregues e que eventualmente têm alguma demanda de qualidade ou alguma reclamação, por aí vai. O Station tive uma grata satisfação de ver que ele está praticamente 1 ou 2 semanas adiantado. A nossa perspectiva é de término de obra para dezembro. Tá? Então, a gente está muito feliz. Era para ter feito essa divulgação de resultados dentro da obra para mostrar para vocês que a coisa realmente está evoluindo. Mas infelizmente, em função do temporal que aconteceu aí, a gente não conseguiu fazer a transmissão de lá. Próxima pergunta do Jovito novamente. Quando vocês acreditam que ocorrerá o tão sonhado turnaround da companhia? De novo, muito obrigado, Jovito. Isso é uma pergunta que eu discuto o tempo todo aqui, porque eu tenho uma ansiedade enorme, naturalmente, de fazer as coisas acontecerem. Como líder da companhia, eu gosto de usar o nome líder, não presidente, mas como líder da empresa, eu acho que trazer uma perspectiva futura para os investidores é uma responsabilidade tremenda minha. E eu diria para você o seguinte: o processo de virada ele já está em andamento, né? Acho que a hora que eu olho todos esses dados, essas informações, nós pegamos aqui sistemas que eventualmente eram redundantes, que geravam despesas desnecessárias para a companhia, etc. Nós passamos um pente fino geral. Eu tenho muita fé e esperança de que ao longo de 2026, eu sei que é um ano complexo, né? Um ano que tem Copa para o Brasil, isso é importante. Nós temos um quadro eleitoral também complexo, mas eu estou muito feliz de deixar a empresa limpa para chegar em 2026, já com esses novos negócios que nós estamos avaliando aqui, já tem uma perspectiva bem interessante para o próximo ano. Mas, de novo, eu queria ressaltar, nós não iremos fazer nenhum lançamento que coloque o caixa em risco ou margem em risco. Lançar por lançar, a gente não vai fazer isso. Essa é a minha escola de outras empresas pelas quais eu passei, principalmente a líder do setor hoje, a empresa a qual eu fui dirigente dela durante 12 anos da minha vida. Tem mais? Sérgio, obrigado, Sérgio Roberto Martins da Silva. Qual a previsão para divulgação do segundo TRI de 2025? Roberto, é isso? Sérgio Roberto, vou te chamar de Roberto, tá? Assim, eu tô super, assim, você não faz ideia, vocês não fazem ideia o quanto que eu fiquei, como é que fala? Desconfortável por não ter tido essa divulgação de resultado. Assim, me incomoda muito isso, mas assim, eu só poderia fazer isso depois que todos os números fossem revisados, né? Nós recebemos uma série de mensagens, de pedidos aqui, e assim, a gente vai seguir uma da outra, ou seja, a gente está fazendo a do primeiro TRI agora, e praticamente pouco tempo depois, minha expectativa é já acontecer logo no mês de outubro, talvez na primeira quinzena, né? Vamos depender aí da própria auditoria. A gente já está em fase final com a BDO, e a gente deve divulgar esse calendário oficial já nos próximos dias, tá? Mas, de novo, quero ressaltar, quero fazer isso ainda dentro do mês de outubro, né? É inadmissível ficar esperando tanto para ouvir os resultados de uma empresa como a nossa. Kelvin, muito prazer, muito obrigado aqui. Muito bom, Rogério. Fico feliz com a seriedade que voltou a viver. Parabéns. Muito obrigado, Kevin. De novo, mais uma vez, eu queria pedir em meu nome, eu sei que não era da minha responsabilidade isso lá atrás, mas a partir do momento que eu assumi a companhia, eu tenho responsabilidade, e vamos trabalhar muito próximo de todos os investidores com clareza e transparência, que é o que
pede cada um dos investidores. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Obrigado. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.